Opa, esse é o TAMcast, o podcast da Buzz Monitor. Conversas descontraídas e buscam despertar um novo olhar dos profissionais sobre o mercado digital, redes sociais e experiência do consumidor. Somos curiosos por natureza e te convidamos a fazer parte dessa descoberta com a gente, de dados, de ideias e de possibilidades. Bora nessa? Primeiro episódio aqui do TAMcast, podcast da Buzz Monitor. Estamos com um convidado mega especial, Eliezer Libório. Tudo bem, Eliezer? Obrigado, irmão, pelo convite aí. Vamos nessa. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, querido. Tudo bem? Tudo bem. Vamos nessa para esse primeiro episódio muito especial. Estou aqui com o Breno. Tudo bom, meu querido? Nosso Head de Insights da Buzz Monitor. Eliezer, hoje o episódio vai ser sobre Conversational Commerce. O famoso, né? O famoso, a sua especialidade. Eita. A gente tenta. A gente vai conversar bastante sobre isso. Vamos criar uma teia de assuntos sobre Conversational Commerce. E eu queria iniciar te perguntando, cara, até para a audiência entender o que é Conversational Commerce. Cara, basicamente, combinar os canais de compra digital com a conveniência e o toque pessoal do atendimento humano. Usando aí interfaces, né, lógico, aplicações para facilitar esse atendimento. Mas aí o Conversational Commerce, utilizando WhatsApp, canais de voz, tudo isso que envolve aí atendimento online, né, atendimento em tempo real, ele pode ser caracterizado como Conversational Commerce. Porque a ideia é eu poder fazer uma venda em tempo real com o cliente ali na hora. Pô, quero comprar ali no WhatsApp, quero comprar uma pizza, quero comprar um tênis e poder tanto tirar uma dúvida sobre aquele produto ou já finalizar uma compra ali na hora. E eu conseguir fazer essa compra. É lógico que dentro disso envolve toda uma estrutura. Porque seu cliente pode querer fazer uma compra no domingo à noite. Sim. No sábado à noite. Que acontece muito, né? No WhatsApp ele pode querer te mandar um áudio. E, pô, você vai estar atendendo ali por um robô de texto. Como que você vai fazer esse atendimento? Então, não é tão simples você aplicar essa tendência, né? Pô, vou colocar um WhatsApp aqui e vou resolver todos os meus problemas. Né? Assim, existe todo um trabalho para ser feito, para fazer bem feito mesmo, né? O Conversational Commerce e poder aplicar ele de uma maneira que a empresa realmente vai ter benefícios, né? Usando esses novos canais aí, né? Não só o WhatsApp, mas pensando em uma visão omnichannel da coisa. Todas as mídias ali que você... Não todas, porque, porra, é uma porrada de mídia, né? Mas os principais, pelo menos. Facebook Messenger, o Direct do Instagram, WhatsApp. Twitter tava com plano de abrir. Twitter também. Tava com plano de abrir e-commerce. Sim. Exatamente. Então, assim, galera, a gente vai falar muito sobre o Conversational Commerce, que é essa comunicação pré-venda, certo? Antes de fato se concretizar uma venda, seja no e-commerce ou num PDV, num ponto de venda, como os empreendedores conseguem implementar esse sistema de venda conversacional, né, Breno? É interessante a gente perceber que você tem, claro, alguns avanços tecnológicos que vão permitir que os canais que foram criados para conversa, eles virem canais de venda e eles se consolidem dessa forma, mas também a gente perceber que existe uma mudança comportamental do público consumidor em direção a um consumo que seja mais dialógico. O que aconteceu? Você tinha já algumas pessoas que eram muito digitais no seu consumo. Eu era uma pessoa muito digital no meu consumo. Sim. Você teve um quadro que se intensificou já quase 3 anos com a pandemia, porque as coisas fecharam e você trouxe novas pessoas para o consumo digital. E há muitas pessoas que se sentiram desconfortáveis com essa estrutura muito self-service, muito autoatendimento do consumo digital e começaram a procurar os canais de atendimento justamente para fazer compras. Começaram a usar os canais de atendimento como canais para tirar dúvida, como canais para ver catálogo e uma série de outras coisas. E aí o que a gente vê agora é a tecnologia que já existia complementando esse movimento de pessoas que buscam canais de conversa, canais de diálogo como canais de compra, né? É um movimento interessante porque é um movimento quase que sinérgico de tecnologia e de comportamento. Então, é o momento ideal para se falar e é o momento ideal, efetivamente, para se implementar
o que a gente chama aí de conversational commerce, comércio dialógico, comércio, ponto de venda conversacional, enfim, a gente pode dar muitos nomes. E aí entra muito onde o Vini falou, né? O momento da pré-venda. Não vou só no momento da pré-venda, mas durante ela também. Porque não é simplesmente eu entrar lá e comprar. Muitas vezes, complementando, né, Breno? O cliente usa para tirar uma dúvida. Ele quer comprar um produto, mas às vezes eu não conheço. Composição, se aquele produto realmente está atendendo às minhas necessidades. Então é importante, nesse canal de conversação, que um chatbot, um voice bot, ele tenha essas instruções, né? Ele seja bem programado para poder tirar as dúvidas do cliente. Pra não gerar aquela falsa expectativa, né? Claro. Porque é horrível, cara. Você entrar ali pra fazer um autoatendimento e ser frustrado porque o robô não tá te dando as informações, e te coloca naquele looping infinito, não consegue falar com o humano. Então tem todo esse tratamento aí pra poder caracterizar a venda, né? Que é o que ele... Eu ia te perguntar sobre os famosos bots, né? Porque eu já tive boas experiências e experiências horríveis com bots de atendimento. Desde o momento de querer logo falar com um humano, no atendimento humano, não consegui, porque o bot fica me rodeando. Rodeia e me vai me jogando para fax automáticas. O famoso bot border collie. Exatamente. Então eu queria te ouvir sobre isso, cara. A importância dos bots para essas empresas. Ah, beleza, eu quero implementar todo esse sistema de conversational commerce na minha empresa, onde o meu atendimento humano estará presente mais em determinados momentos. Então, qual a importância dessa configuração, desse processo de implementar esse sistema na empresa? Cara, saber programar o chatbot é tão importante do que você contratar a melhor plataforma do mundo. Você pode ter o melhor sistema do mundo, mas você precisa de pessoas que tenham essa vivência, né, com esse tipo de programação para poder fazer um trabalho bem feito. O mercado nacional hoje ele é rico. E eu posso dizer, assim, que é um mercado que tem os melhores profissionais para configuração de chatbot. Existem várias empresas aí, contanto que hoje você pode entrar em contato com empresas que eu falava via telefone lá atrás, que hoje faz um atendimento fenomenal pelo WhatsApp. Empresas públicas, por quê? Eu posso utilizar tanto uma tecnologia terceira, contratar uma ferramenta, ou posso desenvolver dentro da minha própria casa. Geralmente, os que funcionam melhor é a empresa que tem a capacidade de desenvolver o seu próprio sistema de inteligência artificial, de fluxos, né, para configurar toda essa extensão do chatbot. Por quê? Você falou, vou mandar a mensagem lá e caio nesse looping infinito. Às vezes é só uma regra de negócio. O Vinícius me mandou uma mensagem e agora, daqui 24 horas, como que eu vou tratar ele? Ele mandou uma mensagem aos finais de semana, fora do horário de atendimento. Então, são regras básicas que, se você deixar passar despercebido, o seu cliente vai sentir muito ali no final. Total. Vai sentir muito. E, Breno, queria que tu falasse um pouquinho de dados, da importância... Porque hoje em dia a gente... Por exemplo, fui comprar uma pizza nesse final de semana. Era a minha primeira compra na pizzaria. Eu queria entender sobre os sabores da pizzaria, né? Porque eu estava num lugar diferente, num lugar novo. Pesquisei ali no Maps uma pizza perto. Obviamente fui na mais avaliada, então isso já começa por aí, né? Nas avaliações ali do Google. Entrei em contato com a pizzaria nesse caso, de forma rápida e simples, via WhatsApp, via esse canal de atendimento. Eu sei que o Breno gosta muito de números e dados, eu queria que tu falasse sobre isso para a galera que está nos escutando. A gente vai perceber, e existem algumas pesquisas, enfim, da iLife eu sei que existem, de outros players, da iLife eu sei que existe porque eu que fiz, de outros players eu sei que existem também. Existem algumas pesquisas que indicam, na verdade, a migração do cliente de canais super tradicionais, como o telefone, ou de canais que se colocaram como tradicionais nos últimos 10 anos, como os canais de redes sociais, para WhatsApp e canais de diálogo imediato. E assim, os números são gigantes. A hora que a gente pensa, por exemplo, na ferramenta favorita de contato com empresas pelo público, a gente vai ter mais ou menos uns 47% das pessoas falando que a ferramenta de escolha de contato deles com empresas é o WhatsApp. Tá? Você tem uma migração e existem muitos fatores de comportamento que levam a isso. O primeiro deles é que o telefone ele exige uma conversa em tempo real. Sim. E embora isso pareça interessante, isso demanda de você
um tanto de atenção que te impede, por exemplo, de perguntar para as visitas e de explicar para as visitas quais os sabores de pizza que você tem disponíveis e quais elas vão querer, porque você está falando com a outra pessoa. E o WhatsApp, ele te permite quebrar um pouco essa sincronia de tempo de resposta, pensar, consultar, pesquisar e responder na hora que efetivamente é conveniente para você. Você consegue, por exemplo, resolver uma treta de WhatsApp com o seu banco andando na rua, a hora que você para tomar um café, resolver a treta, e no telefone isso demanda uma atenção que é inviável, né? A gente vai ver também, isso tem uma pesquisa americana, mas que abre para públicos brasileiros e mexicanos, que é uma pesquisa da Comscore, que é super interessante, que é assim, 70% das pessoas ficam mais felizes quando elas clicam em um anúncio que abrem uma caixa de conversa no WhatsApp do que quando elas clicam em um anúncio que abre um site. Porque as informações, basicamente, do produto que ela vai ver no site, ela consegue por outros meios. As informações do produto que ela vai ver no site, ela, teoricamente, já consegue pelo próprio anúncio, tá? E que abrem esses canais de conversa. E a gente vai ver essa da We Are Social desse ano, saiu faz 2 semanas a We Are Social desse ano. A gente vai ver que pessoas até 34 anos... Tá? O público até 34 anos já busca mais informações em redes sociais do que em mecanismos de busca. Por que isso é interessante? Porque a rede social está engatada. Se tornando e ela está busca, engatada né? com um sistema de chat. Sempre. Sim, total. Ela já nasceu com isso, na verdade. Exato. Né? E aí... Você alterar o fluxo e pegar e falar, putz, cara, esse é o meu canal de atendimento, esse não é meu canal de e-commerce. Amigo, você tá me dando trabalho. Sim. Comprar não pode me dar trabalho. Exatamente. Comprar tem que ser uma situação direta. E aí, cara, do começo da conversa até o pagamento e o checkout no canal de diálogo. Esse é o rolê, sabe? Mas eu vou além. A questão dos voice bots, né, que vai atender você ali pelo telefone, ele ajuda inclusive na acessibilidade. Porque o WhatsApp ele tem essa barreira, querendo ou não, da escrita. Exatamente. Hoje, para você contratar uma ferramenta que consiga ler o seu áudio, na verdade eu não tenho nem essa informação se é possível já transcrever isso em tempo real e interagir com o cliente ali nessa mesma praticidade, né, de envio e recebimento de textos. Só que a questão da programação na voz é tão prática quanto no próprio WhatsApp. Ele segue a mesma linha, né, de raciocínio de eu conseguir fazer o atendimento pro cliente. E nessa parte de acessibilidade, ele também entra muito. Porque o cara, às vezes a pessoa ali que não tem a escrita, não tem a leitura, ele consegue fazer uma compra pelo telefone. Acontece. Sim. Pouco, mas acontece. E é importante a empresa pensar nisso também, para poder atender esse tipo de público. Né? A demanda de telefone existe, tá, gente? A hora que se fala em preferência por WhatsApp, a ideia é a gente perceber uma mudança de comportamento meio que de vanguarda, tá? Igual a hora que a gente fala que pessoas até 34 anos estão usando redes sociais mais do que Google, que deve ser assim, um red light que deve estar super aceso no escritório do Google, na verdade. Porque você tem uma mudança de comportamento que é geracional e que é a geração que começa a entrar e a dominar mercado e a dominar dinheiro. A mesma pesquisa que diz que a gente tem preferência por atendimento no WhatsApp, que a gente prefere falar com a empresa no WhatsApp, ela também diz que se o problema é grave, você prefere o telefone. Tá? Num quadro mais de atendimento ao cliente, menos aí de vendas, na verdade, menos de mais e-commerce. De sucesso do cliente mesmo. Exato. Mas o telefone é uma ferramenta super válida, ele é percebido como a ferramenta oficial, ele é a ferramenta oficial por força de lei. Se você pegar a lei nova de saque, você é obrigado a ter pelo menos 2 canais de atendimento e um deles obrigatoriamente é o telefone. É o telefone. Tá? Ele existe e ele existe de maneira importante. As pessoas vão continuar usando com certeza. Ele passa uma impressão de dedicação completa da outra pessoa que está na linha, do atendente, de dedicação completa do atendente, que as redes sociais nunca conseguiram passar. A impressão que você tem quando você fala em saque de rede social é que o cara que está cuidando do seu problema está cuidando de mais 7 ao mesmo tempo, conforme as questões caem. E aí é onde essa questão da automatização ela começa a ficar um pouco mais delicada, né?
Porque no telefone é uma coisa, pô, você sabe ali que tá conversando com um robô. A pessoa está prestando atenção no meu problema. Está prestando atenção. No texto, às vezes, isso acaba passando meio que imperceptível. Sim. Pelo alto nível da programação. Então, você consegue identificar o comportamento de uma pessoa através de termos, palavras. Então, você consegue direcionar o seu atendimento com um fluxo através dessas palavras-chave, né? Total. E o rolê também do que você estava falando de acessibilidade, eu tive uma experiência há pouco com o Bradesco. Eu devo as calças pro Bradesco porque acabei de financiar um apartamento. Eu devo muito. Eu preciso muito segurar meu emprego, na real. E eu queria adiantar umas parcelas do financiamento e eu descobri que eu não ia conseguir pela via fácil, que era o internet banking. Eu ia ter que fazer pela agência, enfim, eu virei uma pessoa infeliz. E aí eu comecei a conversar com a inteligência artificial deles, que chama Bia, que é Bradesco Inteligência Artificial, basicamente, Bia. E a Bia, no WhatsApp, entende voz, já tem tecnologia de voz para texto e te atende por voz no WhatsApp. Você consegue mandar áudio para a Bia e ela já consegue... trabalhando a acessibilidade, né? Ela compreende e te entrega uma resposta consciente. Ela deve botar o que você fala, converter o que você falou para texto e botar no mesmo grid. Speak to text e text to speech. Você consegue... São tecnologias já que... Na verdade, tecnologias antigas, né? Não é algo novo. Sim. Você basicamente consegue converter o texto em áudio e vice-versa, né? O que é interessante, se você for pensar em alguns segmentos de venda, cujo target é um target, às vezes, menos familiarizado com tecnologia, porque é mais velho. Às vezes, não é nem que é menos familiarizado com tecnologia, mas é uma pessoa que está em um lugar com condições de conexão piores e você pode preferir um tipo de mensagem em detrimento ao outro para fazer sua transação mais fácil e tudo mais, sabe? Então, é interessante. Boa. Inclusive, o efeito pós-pandemia, né? Que também, complementando aquilo que você falou do cliente ir pro WhatsApp, ajudou muito, né? Na verdade, acabou forçando o cara ir buscar esse atendimento, fazer essa compra através do meio online, né? E muitas empresas quebraram por quê? O cara não estava preparado. Exatamente. Porque não é simples eu ir lá e implantar um autoatendimento. Pô, demanda tempo. Tinha a piada maravilhosa, né? Tipo, qual foi o maior incentivo da sua empresa para conversão digital? Covid. Home office, Covid. Impulsionou muita gente nesse sentido da digitalização. A pessoa ir para e-commerce, Covid. Para a pessoa que estava em casa e gostava, sei lá, eu tenho parentes assim. Para a pessoa que estava em casa no Alto da Moca sem ter cacete nenhum para fazer da vida e resolvia que o melhor amigo dele era o gerente do banco e baixava na agência 2 vezes por semana. A pessoa teve que se digitalizar, velho. Isso não tá mais acessível. Não tá mais acessível. A teoria da água e do diamante, né? Exatamente. E, Eliezer, hoje a empresa acaba lidando com vários tipos de público. O público que está até os 35 anos, que o Breno comentou, que já é um público que pesquisa na rede social, que quer conversar com a empresa por ali, que mal vai no Google, busca algo, vai na barra de pesquisa do próprio TikTok. O TikTok quer se convertido num super mecanismo de pesquisa. Exatamente. E o mecanismo de indexação do TikTok tá cada vez melhor ainda para buscar review de produto. Quero comprar uma camiseta. Vou buscar a influenciadora que comprou a camiseta e tá fazendo ali um review sobre a camiseta. Como hoje as empresas, até mais tradicionais, podem se utilizar disso para atender o público mais novo e também aquele que, cara, odeia bot. Eu quero falar direto com o atendente humano. A identificação mesmo da personalidade, né? Então, hoje, as plataformas, elas permitem você traçar o perfil do seu consumidor e direcionar ele para aquele conteúdo que mais é atraente, né? Você falou mesmo hoje dos influenciadores. Então, o conteúdo que é gerado por um influenciador, ele não aparece lá na minha timeline à toa. Uhum. Como que ele faz isso? Às vezes, direto dentro da própria aplicação, né? Dentro da própria rede social, mas uma tecnologia que está por trás. Então, ele usa motores de engajamento para poder direcionar um conteúdo para cada público específico. Inclusive, quando a gente fala de TikTok, Instagram, eu preciso entender o meu público, né? Para poder fazer uma postagem que realmente vai chamar a atenção do Vinícius. Aí eu entro muito na questão da jornada do cliente até chegar o momento da compra. Porque uma postagem ali,
Ele não é em si o conversational commerce. Sim. Não. Ele tá usando a rede social como vitrine. Mas pode ser Pra o poder gatilho. atrair. Ele é o gatilho. Ele tá usando a rede social como vitrine para direcionar para um canal de compra. Uhum. Então, o Eliezer, ele viu um tênis ali do Vinícius, influenciador no TikTok ou no Instagram, mas ele foi fazer uma compra no e-commerce. Ele foi tirar uma dúvida no WhatsApp. Ele entrou no e-commerce, mas quis falar via WhatsApp. E aí, Exatamente, enfim, Acabou convertendo por lá e virou... O canal de vendas é o conversational commerce. Mas ali, a rede social, ela não vai caracterizar 100% isso. Ele vai ser a minha vitrine. Né? Então, eu penso assim, quero comprar um tênis, pegando o teu exemplo. Né? No e-commerce ele tem fotos do tênis. Cara, entrei em contato com o atendimento via WhatsApp da loja, do e-commerce, e eu tô a fim de ver um vídeo do tênis. Seria muito legal o atendente me mandar um vídeo. Olha só, Vinícius, o tênis é assim, é assado e tal. Com certeza eu ia ficar mais propício a comprar. Então, eu acho que a gente precisa passar muito essa informação para quem tá nos escutando, assim, sabe? Da importância... Isso a rede social viabiliza isso, né, cara, na verdade. Então, eu consigo hoje fazer esse tipo de coisa. Gerar um vídeo, fazer um conteúdo mais atraente pro meu público poder fazer a compra ali, né? Naquele canal de conversão mesmo, pra fazer o atendimento. E eu acho que a gente vai cair um pouco num conceito que é um conceito que se chama de compra complexa. A compra complexa é, por definição, a compra que vai gerar muito envolvimento, seja financeiro, seja emocional, seja de decisão. Não é uma compra fácil. E são complexas compras caras, do tipo um carro ou do tipo uma casa, mas também são complexas compras que afetam a sua estética, do tipo um shampoo ou um tênis. Na verdade, o mercado de cosmético ele é maluco, porque geralmente ele é um mercado que não é tão caro, mas as compras são super complexas. Geram conversas infinitas. As pessoas têm dúvidas e elas escutem e tal. E eu acho que a gente vai ter que pensar em estruturas de venda conversacional distintas para as duas. Porque uma coisa é você pensar num forno de micro-ondas, que ele vai ter algumas coisas que são efetivamente muito duras. Ele mede X por Y, ele cabe onde eu quero colocar, ele tem uma tal potência, ele precisa de uma tal fiação. É muito duro. E às vezes, por exemplo, se eu for comprar um micro-ondas, não tem nada. Eu vou comprar pela estética. Qual que é o micro-ondas mais bonito? E pra o decoração da minha casa. No mercado de cosméticos. E totalmente diferente. Shampoo, a hora que você pensa em shampoo, sei lá vamos pensar você em sente shampoo, o cheiro. Sente o cheiro, você pensar em shampoo, eu tenho algum conhecimento, eu tenho zero propriedade, vocês vão notar daqui a pouco, mas eu tenho algum conhecimento para falar por conta de anos trabalhando com o mercado cosmético. A hora que você pensa em shampoo para cabelo negro, existem especificidades infinitas de composição, se tem petrolato, se não tem petrolato, se tem parabeno, se não tem parabeno. É uma maluquice, é real. São complexidades muito, muito grandes. Existem preocupações identitárias muito grandes. E existe um dos aspectos de compra complexa que é resultado estético. Então, cara, você tá falando de uma compra super simples, mas que gera um pré-compra primeiro imenso. Se você pegar qualquer fórum, se você for ao TikTok e buscar low pool e no pool, você vai ver um infinito de conteúdo, na verdade. E que talvez demande uma estrutura de venda conversacional muito mais preparada, que é a estrutura que você tem a hora que você vai no Mikezaki da vida. A hora que você vai numa loja de cosmético de bairro e tem uma pessoa para te atender e te explicar as diferenças. Que é muito diferente de um micro-ondas, cara. O micro-ondas talvez você nem pise numa loja. Eu tava falando aqui que devo pro Bradesco porque acabei de mudar. Eu comprei um monte de coisa e não pisei numa loja. Exatamente. Geladeira eu comprei, não pisei numa loja, essas coisas assim. Então, eu acho que isso... Outro case que eu lembrei quando tu falou de criar uma estrutura para, de fato, ter essa venda conversacional. Eu lembrei do case da C&A, né, que a gente estava comentando nas nossas reuniões. A C&A montou, de fato, toda uma estrutura de atendimento via WhatsApp. E isso foi o game changer ali da operação, né? E isso, na verdade, ele ganha em vários pontos, né? Pô, imagina, um vendedor ali na loja. O cara, ele tem uma jornada de 8 horas dentro da loja. Qual que é o tempo de venda desse cara ali dentro? Dessas 8 horas. Pô, ele depende da pessoa que tá passando ali no calçadão, que tá dentro do shopping.
Uma ferramenta que possibilita você vender o tempo todo ali, basicamente, né? Com todo o seu catálogo de produtos, informações técnicas, que você inclusive já consegue fazer pagamento, Sim. receber informação se foi confirmado o seu cartão, se o produto já está em casa. Com o WhatsApp você consegue fazer toda essa jornada. Desde a informação do produto, a venda concreta, envio da mercadoria. Então ele acaba atendendo em várias pontas, né? E inclusive atendendo essa demanda do vendedor. Ele acaba sobrepondo esse ponto. Eu sou a favor de juntar os dois pontos. O WhatsApp então vai substituir o meu vendedor na ponta final? Não. O seu vendedor na ponta final ele pode usar esses canais de conversação para poder vender mais também. Porque ele é um vendedor. Para impulsionar. Exatamente. Usar os canais digitais não para substituir o físico, mas para ajudar o físico a vender mais. Então eu vou munir as pessoas que estão ali na ponta com ferramentas que possibilitem eles vender pelas redes sociais, possibilitem ele vender pelo WhatsApp, atender. Falar com um robô é bom, mas eu quero falar com um humano. Como que você faz esse transbordo? Coisas também, né? Eu tava vindo pra cá e tinha tava vendo uma reportagem do El País, que isso vai ser 100% nerd, que falava que o Marshall McLuhan, que é um teórico da comunicação, que falou que o meio é a mensagem. Basicamente, o que ele quis dizer é que você não consegue passar o mesmo impacto e a mesma mensagem, o mesmo conteúdo semântico, por exemplo, pelo rádio e pelo jornal impresso, tá? E essa matéria trazia um olhar muito interessante, que falava que, cara, a frase do McLuhan nunca foi tão imortal, na verdade, porque nunca houve tantos meios novos. Então, ela se recicla o tempo inteiro, porque, basicamente, o Instagram não é o TikTok, e o Reels do Instagram não é a timeline do Instagram, e assim por diante. E a hora que a gente adapta isso um pouco para a ideia dos pontos de venda e dos meios e das maneiras como você pode interagir com eles, a mensagem e a função da loja física e a mensagem e a função do e-commerce e do conversational commerce vão ser completamente distintas, na verdade. Total. A gente já vê isso há alguns anos, só com loja física, na verdade, pensando, se você adaptar um pouco a ideia para a rua em que a loja está, é um pouco o meio. E, cara, a Havaianas não bota uma loja modelo no meio do Oscar Freire para ganhar dinheiro. Não é isso que ela quer ali. Ali ela tá lá para falar. Tô aqui. Cara, exato, é teu posicionamento pra caralho. Sim. E a gente vai começar a ver isso, na verdade, em mídias diferentes, né? Em espaços diferentes. Porque é distinto, né? O público que acompanha ali no Instagram. Claro. A pessoa do TikTok, geralmente um público mais novo, que já tá acostumado com conteúdo mais dinâmico, né? Não preciso seguir o Vini. Eu vou visualizar o conteúdo dele. E isso aí vai gerando engajamento atrás de engajamento. Exato. E pegando esse gancho dos meios do Breno, eu lembrei muito que no Brasil tá chegando, né? O live shopping, que é um meio digital, é um formato ali nas redes sociais que está ganhando muito espaço. É uma tendência, né, nos nossos estudos. E ali é um pré-venda, é um pré-compra, né? A pessoa não comprou ainda. E ela está diretamente podendo tirar suas dúvidas com quem está apresentando o produto. Tá diretamente entrando no chat, mandando mensagem, gostei do brinco, gostei da bolsa, seja o que for o que estejam apresentando no live shopping. E as redes sociais estão, né, se moldando para isso. Então, assim, eu acho que vai acontecer muito. As empresas que saírem na frente disso e começarem esse movimento vão ganhar espaço, vão ganhar share de mercado, né? É um Polishop 2.0. Exato. Medalha persa eletrônico. Algumas empresas de cosmético tem feito isso, né? Agora nesse último... Tem empresas que fazem isso. Tem empresas que fazem isso. Existem as pessoas que gravam... Porque, assim, às vezes o influenciador, o creator, ele é bom creator, ele é bom influenciador, mas ele não é o ideal de venda, né? Então ele tem uma equipe por trás dele que vai ajudar ele. Fazendo isso, na real, além dos chineses, os chineses são muito bons, mas sempre que eu ouço sobre live shopping, eu penso nas Black Fridays das americanas. Sempre, cara. Eles sempre fazem coisas muito, muito boas nesse sentido quando é Black Friday. Tipo, eles fazem um show da Black Friday com influenciadores e gente, todo mundo expondo o portfólio, expondo o produto e botam toda a estrutura de comunicação da empresa basicamente em função disso. E essa é a grande mágica aí, né, dessa venda conversacional, né, cara? Você poder interagir com o seu fornecedor em tempo real durante uma transmissão.
Então, não é simplesmente um atendimento pelo WhatsApp, é uma interação em tempo real com um vídeo ali, cara. A Exatamente. pessoa tá fazendo a transmissão e eu tô tirando dúvida. Então, acaba humanizando mesmo, né? Porque o que leva o Vini a fazer uma compra por causa daquele influenciador? Ou aquele cara, de alguma forma, você se identifica com ele. Você confia, né? Então, Sim, quando total. você faz uma compra Me pelo conecto. live commerce, você tem essa sensação de estar conversando com o seu influenciador. E eu tava dando uma pesquisada em tendências, estratégias, aí olhando mais pro lado de funil de marketing, né? Às vezes a empresa faz esse live commerce, grava 1 hora ali, apresenta os produtos e fica mapeando os dados de quais momentos tiveram os picos de interações, né? É esse produto X aqui, o Tami, né? O Tami que tá aqui no estúdio. O Tami, quando eu falei do Tami, a galera começou a comentar, eu quero, não sei o que preço é, tem promoção, não tá... E aí, já está rolando alguns testes de picotar, né, essa live commerce, cortar, colocar como anúncio e colocar um botão pro WhatsApp. Porque a empresa entendeu que esses pontos de interação vai ser uma continuidade de venda conversacional depois. É onde entra o uso da tecnologia, né? Uhum. Então, para você fazer isso não é simples. Eu preciso de tecnologia por trás disso. Tecnologia e pessoas. Pra você identificar que, pô, nesse momento, caramba, a live aqui 11 horas bateu o pico porque eu falei do Tami. Sim. Então, Começar a organizar banco de dados. Claro. Exatamente. Começar a cruzar informação com o banco de dados. Criar o botão. Cara, como que eu criei esse botão no WhatsApp? Também precisa de um esforço ali pra fazer essa interação Entender e direcionar. minimamente de anúncios, sobre Entender anúncios. minimamente de anúncios. Então é toda uma estratégia. Não é uma pessoa só que vai fazer aquilo. É um trabalho realmente em equipe. Uhum. Pra poder fazer, né? A comunicação omnichannel não é só abrir os canais. Pô, é de dentro de casa pra fora de casa. Então eu começo aqui dentro e levo pro ambiente externo. E Aí o cliente sim, como centro, né? E o cliente como centro da coisa toda. O cliente como cliente da coisa centro da coisa toda. Total. Eu acho interessante, na real, hora que a gente fala dessa ideia de você começar a segmentar, inclusive o conteúdo, e transformar esse drop de conteúdo no que seria a inserção publicitária de antigamente, né? Faz um tempo que eu tenho essa impressão, isso não é um dado, mas faz um tempo que eu tenho essa impressão que a gente saiu da era dos grandes anúncios publicitários. Total. A Fernanda Montenegro falando Isso Muda o Mundo é um dos últimos. Se você pensar que você vê anúncio em Reels ou em Story do TikTok, caramba, no Instagram, com aquela vozinha robotizada lendo um script e uma pessoa X usando um produto de maneira mal enquadrada, e isso gera resultado. E que Incrível, você está né? terceirizando também a sua criação de conteúdo para um co-criador ou para um influencer, usando linguagem própria, não usando linguagem de marca, não fazendo mega produção, etc, etc. Exato. A ideia, na verdade, que está por trás disso é você pulverizar o seu investimento. Você consegue fazer muito mais microinvestimentos, mas pulverizar também o seu target. Você consegue falar com muita gente diferenciada se você faz muitas coisas com linguagem distinta e barata. Se você conseguir fazer com que essa pulverização, você integre essa pulverização com seus canais de venda, cara, tá feito. É a ideia de você cortar uma coisa que não foi originalmente pensada como publicidade, no caso da live, para gerar lead, né? Exatamente. Exatamente. A gente falou de tecnologia, estrutura, a gente trouxe o case da SCA, mas eu queria também falar um pouquinho sobre, assim, o cara que tem uma média empresa, um pequeno negócio, como que ele consegue aplicar hoje o conversational commerce, a venda conversacional no e-commerce dele, na loja dele, no PDV, o que talvez até trago essa reflexão para o público, né? Do que a gente já falou aqui, que te trouxe insights para implementar e melhorar esses canais que o público vai ter facilidade de iniciar uma conversa com a empresa. Então, cara, botar um botãozinho do WhatsApp ali no teu e-commerce, se ainda não tem, facilitar a usabilidade para a pessoa iniciar uma conversa, porque assim,
O teu cliente, o teu prospect, quando ele querer iniciar uma conversa, ele tem que iniciar. Ele não pode sentir dificuldades, né? Então eu queria, Eliezer, que tu trouxesse também ideias para as empresas implementar agora. Coisas simples, sabe? Que vão ajudar elas a aumentar essa taxa de conversão, a criar relacionamento com os clientes, com os, né, futuros clientes delas. Então, maneiras que a gente consegue começar agora, seja com uma plataforma, uma tecnologia simples, entre aspas, mas que já existe no mercado, até com atendimento humano, se não tem uma pessoa no WhatsApp, colocar uma, enfim. Bom, dificilmente hoje, desde o pequeno empreendedor ao médio ao grande, ele não atende hoje pelo um simples canal de WhatsApp. Ele não tem um Instagram, ele não tem uma conta no Facebook. Dificilmente. O que falta hoje é eu conseguir juntar todas essas informações para que eu possa saber o que o cliente está falando no Facebook, o que ele está falando no TikTok, o que ele está falando no WhatsApp, em uma única plataforma para mim. Eu poder identificar. Centralizar legal. E ter meio que uma visão macro do que está acontecendo. Centralizar em mim, aqui do meu lado, o que está acontecendo nas redes. E como ele fazer? Como que ele vai fazer isso? Contratando uma plataforma. Sim. Não tem outro jeito. Se ele não for um desenvolvedor, ele vai precisar contratar alguém. Que ele queira perder muito tempo estruturando o database, é isso mesmo. Exatamente. Tá pronto. Eu quero um caminho rápido, simples, eficiente. Hoje tá tudo na nuvem, cara. Então, se você entrar no Google e jogar lá plataforma Omnichannel para fazer atendimento, vai aparecer pelo menos umas 10 para você contratar. Com um ticket médio, tem um cara que vai te cobrar lá R$70, mas tem outro que vai te cobrar R$3.000. A mensalidade. Qual que é a diferença? Fictures. O que você vai utilizar? Dentro, geralmente, desse tipo de plataforma, você consegue configurar o seu chatbot, você consegue colocar múltiplos atendentes atendendo um único número de WhatsApp, uma única conta do Instagram. Você consegue fazer anúncios através dessa aplicação. Então, são características. Algumas ferramentas atendem você com o mínimo. O que seria o mínimo? Várias pessoas atendendo um único número de WhatsApp com um transbordo, né? Por exemplo, o que seria o transbordo? Entrei em contato, até o exemplo que você deu da pizzaria. Entrei em contato, falei com o chatbot, quero uma pizza de queijo. Como que é a pizza de queijo? Como que é o preparo? Então o chatbot deu essas respostas para você. Em um determinado momento, precisa falar com um humano. O que ele vai fazer? Transbordar para um humano. Pô, um Vinícius ou são 200 Vinícius? Um humano vai conseguir atender 200 Vinícius? Nem a pau. Então você precisa de uma quantidade certa de atendentes atendendo aquela fila de atendimento, né? Porque você também tem que ter o SLA baixo. Cara, eu mando mensagem no WhatsApp, eu quero resposta ali em curto período de tempo. Não quero ficar esperando. Exatamente. Né? Não quero ter ainda mais se for a primeira experiência. Exatamente. Mas se for uma pizza, eu tiver com fome. Não, mas se for uma pizza. Exato. Então, na verdade, é em cima da necessidade. O que o Vinícius está buscando. O que eu recomendo, tá? Se você tem necessidades simples, como automatizar o atendimento do seu WhatsApp, fazer agendamento de campanhas de publicidades nas suas redes sociais, são coisas simples. Ferramentas que às vezes não tão robustas conseguem te atender. Mas em um determinado momento do seu negócio, eu preciso que essa mesma ferramenta tenha interação com o meu departamento de marketing, que é a galera que faz a criação do meu conteúdo, para poder agendar as postagens, publicações. Então você vai começando até para identificar as dores, né? Ferramentas mais robustas. O desenvolvimento de chatbots e robôs de autoatendimento pelo telefone, você precisa de uma equipe dentro da sua... O que eu recomendo, tá? Que você tenha uma equipe dentro da sua casa para atender. Por quê? In-house. Exatamente. Cara, se você for contratar um desenvolvedor fora, ou da própria empresa que te fornece o software, cara, o preço do desenvolvimento é altíssimo. É lógico que você vai ter algo qualidade, né, cara? Você não vai pagar ali R$250 em 1 hora de desenvolvimento, que é basicamente o que as empresas vão cobrar, empresas que, se contratou e o cara vai te entregar aquilo. O legal é você ter, e hoje tem profissionais no mercado que são especificamente para desenvolver chatbots. Então você contrata o cara só para escrever texto ali, basicamente. Porque atrás dele você vai ter uma equipe de tecnologia que vai fazer realmente ali a integração com o sistema legado, porque daí você precisa de pessoas com conhecimento específico. Como que eu vou saber que o Vinícius que mandou mensagem no meu WhatsApp é o Vinícius? Através de um campo-chave, né? Pode ser o seu CPF, número do seu telefone. Então, eu preciso identificar o Vinícius, cruzar com as informações do meu banco para dar um atendimento específico. Aí a gente volta lá no começo do nosso bate-papo, né? O Vini me mandou uma mensagem agora. O Vini é cliente.
O Vini não é cliente. Opa, não é cliente ainda e Pô, tá o Vini não é falando comigo cliente, pela primeira exatamente. vez. Então eu vou determinar um fluxo X pro Vini que não é o cliente. Agora, se ele for cliente, eu vou direcionar ele para uma outra chave. Porque ele já conhece como são os meus processos. Então são momentos. E respondendo a sua pergunta, a contratação é simples, cara. Se você entrar no Google e você der uma busca, aparece milhões de plataformas lá. Só que você precisa saber avaliar, né? A empresa que realmente entrega. Eu vou querer conversar com essas Porque plataformas. se você, cara, contratar uma plataforma por preço, você vai ter problema. Porque você vai estar usando essa plataforma para atender seu público. Sim. E aí, se a plataforma tá mal configurada, exatamente. Ou se o processo o não tá WhatsApp redondo. em si é importantíssimo você usar a API business do WhatsApp. Sim. Para você garantir que aquele serviço não vai ficar fora, para você garantir qualidade no envio e recebimento de mensagens, tempo, né? Pô, você tá conversando ali, imagina o MeLife. Cara, uma porrada de clientes. Imagina todos falando com você ao mesmo tempo. 50%, 30% falando com você ao mesmo tempo. Você tem que garantir que você vai conseguir atender o cara ali pelo WhatsApp. Exatamente. Então o WhatsApp ele foge de dentro da sua plataforma da sua plataforma multicanal, da sua plataforma omnichannel, como você quiser chamar. É um canal fora. Instagram é um canal fora. Facebook é um canal fora. Então você tem a plataforma que você cuida, mas você tem o que vai sendo integrado naquele serviço de atendimento, né? Só acho que tem um complemento que é para estruturar efetivamente os canais de conversa como canais de venda, a gente precisa pensar. E eu acho que hoje, hoje no Brasil esse como o maior desafio, tá? A gente precisa pensar uma maneira de checkout. Cara, você não pode falar pro cara, tipo, faz um Pix, brinda o comprovante. Não. Tá. Você precisa pensar uma estrutura sim, você precisa pensar uma estrutura de checkout. E outra coisa é que esse estruturamento que o Eliezer falou, essa dinâmica que o Eliezer falou, eu acho que ela vai surgindo, na verdade, no dia a dia de empresas, de demandas e de problemas que existem. Se você pensar hoje numa pizzaria de bairro, você vai entrar em contato com ela ou por redes sociais, todas basicamente, ou pelo WhatsApp, todas basicamente, Exatamente. ou pelo telefone. Eles vão pedir o seu número de telefone e eles já têm uma espécie de CRM super arcaico que ela sabe quem é você, o seu endereço, a pessoa sabe. Né? O problema aí é que você cai numa situação de escalabilidade. Se essa pizzaria crescer em número de clientes, esse sistema de eu falar com você, um a um, jogar os seus dados no computador, ver quem é você, puxar, vai começar a virar um gargalo de venda terrível. E aí a pessoa vai perceber o problema, vai chegar, vai falar, putz, Eliezer, o rolê é assim, ó, eu tenho essa estrutura, só que não está integrado. E aí isso está impedindo o meu processo de vendas de ir mais além. Exato. O que a gente pode jogar até para outras áreas do processo de venda efetivamente. Olha, eu tenho essa estrutura, mas eu não consigo cobrar por esses canais, então eu tenho que mandar o entregador com a maquininha na casa do cara, só que eu só tenho 5 maquininhas e hoje o meu gargalo de entrega não é a pizza nem o entregador. É a maquininha chegar aqui. E você começar a perceber... o empresário vai começar a perceber, claro, mas os fornecedores também começarem a perceber esses pontos de dor e terem sensibilidade para oferecer solução para esses pontos de dor. Olha, pelo que você está me falando aqui, seu sistema até que está bem integrado, cara, mas na hora de pagamento tua vida vira um caos. Será que não é hora de você implantar um checkout? Ou não, tipo, seu sistema de pagamento tá de boa, mas você tem 6 cadastros para essa mesma pessoa. E aí, Breno, onde você tá, esse ponto que você falou é muito importante. Às vezes o empresário, ele está sentindo essa dor, mas ele não sabe como resolver. Ou ele tem resistência. Tem de resistência, mudança. exato. E aí, aonde que entra o papel das empresas que fornecem esse tipo de serviço? Ele não se limitar só no que tá na prateleira dele. Sim, claro. Legal, eu tenho aqui, tá na prateleira, compra assim, funciona desse jeito. Não, velho. Quem manda é o cliente, cara. O cliente no centro. A gente tá na era que é o cliente no centro de tudo. Não é só a venda B2C. Eu que atendo ali uma empresa, eu também tenho que ter o meu cliente no centro de tudo. Então eu preciso identificar pro Vini, identificar pro Breno, essa maneira que você tá fazendo aqui
Não tá legal. E sugerir outras maneiras, né? Hoje, como a gente tá falando de plataformas que estão processo totalmente na nuvem, né, cara? Então não preciso preparar hardware dentro da minha casa. Cara, tu pode fazer um teste com o seu cliente ali de uma nova aplicação, sugerir melhoria e não cobrar pro cara ali durante 30 dias essa maneira nova. Porque qual que é o medo dele na maioria das vezes? Nossa, essa ferramenta funciona, mas é caro, né? Pô, isso a gente aqui no comercial, quem é do comercial e tá acompanhando a gente vai se identificar com isso, porque escuta muito. Pô, é caro. Aí o que a pessoa faz? Vai e contrata o mais barato. Daqui 6 meses ele volta. Exatamente. E volta com tudo bagunçado. Pior do que era. Pior do que era. E aí eu acho que também tem um ponto que a gente falou algumas vezes sobre a resistência que e existem alguns perfis que têm resistência a falar com bot mesmo, tá? Tem perfis que vão ter dificuldade em lidar com bot. Tem perfil que tem dificuldade em lidar com caixa eletrônico, gente. Existem perfis que têm dificuldade. A pessoa vê que é bot, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade em lidar com seres humanos, é um fato. Mas as pessoas são muito menos resistentes a bot do que aquilo que a gente pensa. Basicamente porque a hora que a pessoa tá resistente efetivamente a bot, ela tá com raiva. Putz, você precisa resolver uma treta e eu não consegui, eu tô puto da minha cara, sabe? Eu já tô nervoso, eu vou falar com alguém, é o bot. Eu virei basicamente a Sarah Connor do Exterminador do Futuro, eu vou todos os bots. É basicamente isso. Mas não é o rolê. A gente tem uma pesquisa interna que diz, na verdade, que as pessoas estão muito prontas a falar com bots, a fazer tratativas inteiras com bot para questões que sejam simples, para questões que sejam objetivas, para processos que elas controlem e processos que elas conheçam. O problema do bot, na verdade, é a hora que a gente tenta convencer a pessoa de que ela está confortável com o bot. Se a pessoa está confortável com o bot, se eu quero pedir uma segunda via de cartão, se eu quero pedir uma segunda via de conta de luz, se eu quero aumentar meu limite de sei lá o quê, se eu quero comprar meu whey protein que eu compro uma vez a cada 3 meses, quando acaba eu já sei o que é. Cara, eu tô de boaça com o bot. Compra muito rápido. De boaça. Eu nem quero falar. Agora, se eu quero adiantar o pagamento de 3 parcelas do meu financiamento imobiliário. Sabe quantas vezes eu fiz isso na vida? Nenhuma. Primeira vez. Sabe quanto eu conheço esse processo? Eu não quero falar com bot, cara. Sim. Eu quero uma pessoa. Eu quero, até para entender o que eu tô fazendo. É eu lógico. Tô fazendo certo. Então, a resistência do bot, na verdade, não é resistência, ela não é atávica, ela não existe antes do tempo e vai existir depois do tempo, não é intrínseca da pessoa, é só falta de familiaridade. Não é nem com o bot, é com o processo que ela vai executar com o bot. E, na verdade, isso entra na parte da configuração. Porque o bot é só uma ferramenta. Quem configura essa ferramenta é um humano. Então, ele vai fazer o que a gente mandar. É programação. Exatamente. Então, por isso que é importante, não só a ferramenta. Torna a falar, você pode contratar a melhor ferramenta do mundo. Só que se você não tiver pessoas aptas a configurar aquela aplicação, a entender como que funciona o processo, principalmente, não só de tecnologia, tá? Eu preciso entender meu cliente, antes de tudo. Sim. Preciso entender o comportamento do meu cliente para poder configurar o bot da maneira correta. Porque não adianta só vou colocar aqui um processo de conversação ágil na minha operação e vai resolver todos os meus problemas. Se você não fizer certo, você vai arrumar um problemaço. Sim. Vai arrumar um problemaço. Então, a configuração ela é tão importante como uma tecnologia de ponta. Eu posso... Cara, o que mais a gente vê aí é startup. Todo dia nascendo uma startup nova. Todo dia. Por quê? Porque os caras são muito bons. O mercado nacional é rico, cara, no desenvolvimento de novas tecnologias. A própria Prep, empresa que eu trabalho, eu tô com 32 anos, né? Não sou tão velho. Mas, cara, os fundadores são super novos, têm menos de 30 anos. Total. Pessoas fora da curva que identificaram uma necessidade dentro desse momento de venda, né? Porque essa empresa que eu presto serviço, a Prep, eles trabalham exatamente com esse momento da venda. Né? Então, o que ele vai juntar? Ele vai juntar tanto o social commerce, que é aquilo que você comentou, a rede social, inicio ali a rede social, a jornada, o gatilho, mostrando o meu produto, gerando conteúdo, usando o TikTok, usando o Instagram da maneira correta, não só tirando foto, porque o público não quer mais saber de foto.
Pô, eu quero ver um vídeo. Então, coisas que atraem e direcionando o cliente para um canal de conversação onde ele vai finalizar uma compra. Ele vai conversar tanto com um bot... Ele vai finalizar ali na conversa, no mesmo ambiente. Ele pode... Aí é onde a gente diferencia o marketing digital, né, do social commerce. Não, dentro do marketing digital, tu que é o cara do marketing sabe mais que eu, né? O cara finaliza dentro da própria rede social. Sim. Então ele inicia a compra e finaliza dentro da própria rede social. Que é o que as redes sociais querem. Exatamente. Ela não quer que a gente saia dali. Exatamente. E nesse outro cenário que eu te falei, eu uso a rede social como vitrine, mas eu direciono para um outro canal de compra. No caso, um e-commerce. E ali dentro desse e-commerce eu tenho o WhatsApp. O botão do WhatsApp da pizzaria que tu comentou, que eu consigo conversar ali com o atendente, conversar com o chatbot e finalizar a compra. Então eu junto esses dois conceitos, né? Sim. Da vitrine e da compra. E a ideia também que você acaba transformando o canal de conversa, né? Enfim, o WhatsApp da vida. O WhatsApp vai ser o maior exemplo que a gente vai ter. Em um canal... Basicamente em uma régua de CRM, em um canal de acompanhamento da vida de cliente do cara. Toda uma jornada, né, Breno? Quem já comprou qualquer coisa no Magalu sabe que você sabe, cara, a hora que o entregador parou para almoçar. Oi, eu vi aqui que o seu produto saiu do centro de distribuição, eu vi aqui que o entregador já está perto da sua casa, eu vi aqui... O que é muito esperto, na real. Ela está fazendo muitas coisas. Ela está fazendo com que a empresa não vá pagar 2 viagens para a empresa de transporte, porque eu tô agoniado para receber. A pessoa tá me falando, saiu do centro de distribuição. Eu não vou sair de casa, eu vou esperar. Mas ela também tá criando, na régua relacional, uma ideia de confiança no cliente absurda. E matando um dos maiores problemas que se tem de reclamação, a hora que a gente pega... A gente fez um estudinho há pouquíssimo tempo que compara agosto, setembro e outubro com novembro, dezembro e janeiro... de empresas de varejo para falar sobre o impacto das vendas de fim de ano, desde a Black Friday em diante no atendimento. E a hora que você olha, cara, as reclamações que existem, elas persistem até janeiro, na verdade, são de problema de entrega. E aí o que você está fazendo é usando um canal de diálogo que o cliente já usou para começar uma conversa com você, que não é invasivo porque ele meio que olha no tempo dele, sobre um tema, em um tema sobre o qual ele tem interesse, que é a entrega dele, para dar notícias. E você tá, dessa forma, desonerando o saque. Eu não vou perguntar, putz, e a minha entrega? Porque eu já sei essa informação. Você tá desonerando o saque, você tá trazendo a ideia da empresa ser super próxima e tudo mais, e aí usando 100%, usando automação e gatilho. É só automação e gatilho. Para criar uma régua relacional incrível, na verdade, dentro de uma estrutura, nesse caso, não exatamente de conversão, já de pós-venda, você já pagou o produto e tal, mas por canais de diálogo e de conversa. Né? E o cliente que é o dentro da sua régua, né? Aí já vai entrar na complexidade de cada aplicação. Por exemplo, para você fazer essa jornada de envio e mensagens no WhatsApp, tu não vai conseguir fazer do seu WhatsApp Business convencional do celular. Sim. Tu vai precisar da API do WhatsApp para fazer. Homologando as mensagens de envio e dentro dessa aplicação... A sua logística. Toda essa integração e o que vai ficar no meio da sua logística, da sua pesquisa de satisfação com os seus canais de conversação? A própria aplicação. Claro, que vai... Isso aí é a parte robusta do negócio, né? Onde a brincadeira começa a ficar séria. Algumas aplicações é possível você fazer com num estralar de dedos, outra você vai demorar horas, ou talvez nem não consiga Depende entregar. da necessidade e do momento de cada empresa. E da empresa conseguir entender que cada aplicação consegue chegar a um momento. Sim. Né? Então... Sim. Essa é a importância de você ter alguém robusto do seu lado. Não tô falando que só o robusto atende, não. O menor também atende uma necessidade. Assim, vai daquela coisa de perceber o ponto de dor. Tanto o empresário quanto o fornecedor do empresário percebeu o ponto de dor, né? Onde tá o gargalo. E eu penso... tô tendo um monte de reclamação de entrega, mas eu percebo aqui que a minha estrutura de entrega ela tá funcionando bem. É que a gente não consegue setar
tanto o que eu acredito que a conversa que gerou isso que eu citei agora da Magalu, basicamente é isso. Olha, eu tô tendo um monte de reclamação de entrega, mas a estrutura tá bem, as entregas estão no prazo. O produto tá chegando com qualidade. É que eu não consigo setar a ansiedade do cliente. Como é que eu posso trabalhar isso? Esse era o ponto de... E eu sou uma pessoa ansiosa. Quando eu compro... Todo mundo é, eu acredito. Quando eu compro algo online e vejo que no dia 14 tá para chegar. Eu quero saber se tá chegando, se vai chegar de manhã, se vai chegar de tarde, daqui a pouco tem algum compromisso. Sim. Então, essa comunicação é extremamente importante para voltar e ter também essa recompra do cliente. Né? Isso. É a cultura voltada para o cliente, né? Então, Magalu não fez isso à toa. Não, certamente não. E olha, acordou do dia pra noite, vou fazer desse jeito. Não, cara, isso daí envolveu várias coisas, né? Sim. O custo de implementação deve ter sido alto, na real. Altíssimo. Mas eu tenho certeza que o tanto que rola de desoneração da estrutura de atendimento paga. Certeza. Tipo, eu não vou ter número, enfim, mas o quanto isso está reduzindo de entrada, de abertura de ticket na minha estrutura de atendimento referente à dúvida de entrega. Sabe? É muito. Então, e essa questão do varejo é um dos mercados que mais tem utilizado o WhatsApp para interagir com os clientes. Não temos dados públicos, né? Porque é basicamente impossível medir o quanto o WhatsApp tem impactado, não só aqui no Brasil, mas em vários outros países quando o assunto é mercado, né? A compra de bens e consumos, turismo, em várias áreas utilizam esse canal para fazer não só a venda, mas toda essa régua. Porque a venda, ela é um momento. Que é onde a gente está falando agora aqui desse Conversational Commerce. Ele é só um momento, mas para chegar nesse momento, para poder fazer aquilo bem feito, né? Total. Então, existe toda essa régua para poder fazer de uma maneira que eu não vá frustrar o meu cliente e ele não vai comprar no meu vizinho, né? Exatamente. E a gente tá falando muito WhatsApp, porque hoje no Brasil... É o mais utilizado. É o mais utilizado. É a forma mais buscada, né? Mas a ideia aqui e o objetivo é mostrar a importância da venda conversacional. Hoje é por meio do WhatsApp. Pode ser que depois mude. A ideia, né? a gente aprendeu isso também em pesquisas da própria Life, tá? A ideia é que o cliente ele não gosta muito de ser tirado de um lugar onde ele já está e onde ele se sente confortável. Então, se você usar a estrutura que você tinha há 5 anos atrás, que você tira o cara do seu canal social, do seu Instagram, para jogar ele pro site, um monte de gente desiste do processo de compra nesse pulo. A ideia de que se o cara abriu com você uma conversa no WhatsApp e você mandar ele para um link que talvez tenha um empecilho de você ter que fazer um login, e aí o seu login está no computador, não está no celular, e você vai ter que resgatar. Isso impede o cara de fazer uma compra. Então, a gente fala muito do WhatsApp porque, enfim, é o canal de diálogo de eleição do brasileiro, de fato. Total. Ele tem penetração de quase 95% no país. As pessoas usam, mas a ideia é você usar os canais de conversa e os canais de venda de estruturas em que isso seja permitido. Basicamente todas. Você consegue botar um chat no seu site, no Instagram, no Facebook. O Twitter anunciou que vai abrir, inclusive, a última etapa, né? A conversão, o pagamento via Twitter. Inclusive com o próprio banco, né? Com o banco próprio. E por aí vai, então. Eu acho que todas as redes sociais vai se tornar como hoje é a Amazon, por exemplo. Que a gente entra lá e em one click a gente compra. O marketplace em si, ele vem crescendo muito, né? Também como fonte de renda. Hoje, se você ficar desempregado, você pode começar a trabalhar com marketplace, né? Com dropshipping. Então, todas essas estruturas, elas envolvem esse marketing de conversação, né? Você fazer a venda conversando. Sim. Tu vai fazer uma venda pelo marketplace. Como que tu vai vender? Tu vai pegar o link e vai mandar pelo WhatsApp. Na sua lista lá de transmissão. Ou tu vai pegar aquele link e vai fazer uma publicação no seu Insta. Né? Então, tudo isso já está caracterizando o marketplace. Ele funciona bem quando você tem esse poder de penetração. Quando você usa os canais de conversação
para chegar no público. Você não vai ligar e falar, ó, Eliezer, mandei um link aí no seu SMS, clica nele para fazer a compra. Não, velho. Tu vai mandar no inbox, tu vai mandar, né, de uma maneira que chegue rápido pra pessoa, vai postar lá no seu status. Né? A galera também usa muito status do WhatsApp para fazer esse tipo de ação dentro do marketplace. Grandes empresas, não sei se a Magazine Luiza faz isso também, a questão do marketplace, mas eu sei que a C&A trabalha dessa forma. Eu posso entrar lá e vender um produto da C&A, criar a minha loja da C&A e trabalhar essa venda. E aí ele já vai juntar, né, essa questão de eu poder trabalhar o marketplace e ter o conversational commerce. Sim. Eu vou colocar lá o meu WhatsApp para fazer a venda pro meu público. Então isso já vem crescendo muito. Com o marketplace, cara, então deu esse pau, estourou. Porque eu não preciso contratar uma pessoa para vender meu produto. Eu simplesmente abro em um modelo que eu vou disponibilizar o meu catálogo e o meu vendedor, ele vai usar as redes sociais dele, vai usar o WhatsApp dele para poder fazer uma venda humanizada, né? Porque é importante esse ponto, tá? O Conversational Commerce, ele junta a praticidade da compra online com o toque humano. Sim. Então ele humaniza toda essa parada, né? Porque senão não faz sentido eu simplesmente configurar um robô, colocar meu cliente falar com o robô, ele merece. A gente falou muito aqui sobre bot, sobre o robô, a inteligência artificial, mas é algo que muito bem tu tá dizendo, não é pra substituir. Não, pelo contrário. É algo pra agregar e também proporcionar escala. Exato, escalabilidade, exatamente. Pra quem tá confortável em fazer todo o processo com automação, maravilha. Mas deve haver opções para aqueles que não estão confortáveis, né? E que querem falar com uma pessoa e tal. Porque ele é meu cliente também. Então, eu preciso atender tanto a pessoa que é 100% ali automatizada, né? Quanto a pessoa que, quero falar com o atendente. Exatamente. São os dois momentos, né? E aí, que nem a gente conversou aqui no papo, ter o transbordo pra... E aí, onde entra a importância das aplicações mais robustas, né? Poder criar um ticket. Cara, fiz a venda pro Vini, mas o meu produto chegou amassado. Quem que vai resolver esse problema? É o atendente? Ó a complexidade da ferramenta. É o atendente do nível 1? Putz, não é o atendente do nível 1. O atendente do nível 1 recebeu o chamado, mas ele precisa passar para uma equipe técnica dentro da mesma aplicação. Então, eu preciso gerar um ticket que possibilite essa transferência de informação para o departamento que vai responder dentro do mesmo número de WhatsApp, dentro da mesma conta do Instagram. Então, a complexidade de cada ferramenta é onde vai aumentando, né? Essa necessidade de usar algo mais robusto que vai atender a minha necessidade. Isso que eu não sei nem se encaixa muito, na verdade, mas é a ideia também de que a gente tá falando de um público que tá migrando para canais de conversa por diversas questões comportamentais, e uma delas, que é uma questão que é sensível para o Google, pelo menos há quase 5 anos já, são pessoas que elas estão cada vez menos dispostas a ceder dados para empresas. Você vai notar isso em muitos lugares, inclusive de maneira offline. Eu lembro uma ocasião que eu fui a uma farmácia, eu tomava muitos remédios psiquiátricos, porque, enfim, a vida me fez doido. E eu fui a uma farmácia comprar remédios não psiquiátricos. E eu, basicamente, não conseguia efetivar a compra se eu não informasse alguém no meio do processo do meu CPF. E eu peguei e falei, cara, é absurdo. É absurdo porque, assim, isso não é uma restrição legal, isso não é uma restrição imposta, na verdade isso é uma ingerência sua, porque você quer coletar informação minha para suprir seu database para me perfilar. Sim. Isso não acontece mais assim. A mesma rede de farmácia hoje, eu fui comprar um repelente de mosquito semana passada, e eu não preciso mais dar o meu CPF para comprar um repelente de mosquito. Isso tem acontecido também no ambiente online. As pessoas estão cada vez mais conscientes e pouco dispostas a darem seus dados não necessários para aquela transação para a empresa. Você vai ver isso em política de aceitação de cookie, por exemplo. Você vai ver isso... na própria mudança do sistema operacional da Apple, né? A mudança da Apple há um ano que
fudeu com o Facebook. É, Você vai ver isso... E quem faz tráfego também, né? Sentir um pouquinho na pele. Um pouquinho só. Você vai ver isso na política do... O Google promete há 3 anos que não vai mais fazer coleta de cookie de terceiro nos sites, na plataforma e no Chrome. Principalmente no Chrome, perdão. E não faz isso, na verdade, porque ele vai ter um problema na hora que ele fizer isso. Porque a estrutura de venda dele está baseada aí, eles estão buscando soluções e tal. A ideia é que não passe desse ano. Tá? A última promessa deles é que eles vão derrubar a coleta de cookie esse ano. Porque as pessoas não querem dar dados não necessários. E as plataformas... O sucesso do TikTok está um pouco aí também. Capacidade de você traquear informação, etc. As plataformas de conversa, elas não te expõem tanto. A conversa ela é bidirecional, os dados são aqueles. É meio que, na maioria das legislações, você não pode coletar informação não voluntária em conversa 1 a 1. E as pessoas estão buscando plataformas mais seguras e mais privadas. Então tem esse tracinho de comportamento que talvez seja interessante também. E a própria legislação também está forçando as Big Techs aí a diminuir um pouquinho a intensidade na captação dos dados, né? Então o jogo realmente está mudando. E é por isso que está aparecendo outras empresas que mudou o jogo, já nasceu novo, né? E tá tendo esse sucesso que tá conseguindo alcançar, né? O Breno mesmo citou aí o próprio TikTok, a capacidade que tem, porque já nasceu inovando, já nasceu observando esses pontos, era uma necessidade que foi suprida já com o lançamento. Exatamente. Eliezer, gostaria que tu falasse um pouquinho pro público sobre a PrepCorp. Claro, então, as soluções da PrepCorp, contextualiza um pouco, tem tudo a ver sobre esse assunto que a gente está falando. Então, o que tu faz lá, o que vocês fazem, só pra gente entender e quem tá nos assistindo também. Bom, vamos nessa. Hoje eu sou Head de Negócios da operação PrepCorp, e falando um pouquinho da Prep, ela é uma empresa de Recife, e ela nasceu com o intuito de atender pequenas e médias empresárias. Com qual a demanda? Foi notado que elas utilizavam muito, eu falo elas porque a maioria do público da Prep hoje, que é esse produto base, é um público feminino. Elas usavam muito orgânico para vender. Né? Então, eu basicamente só usava ali as minhas redes sociais e o meu WhatsApp, né? Criando o catálogo. Por que elas não tinham e-commerce? Por vários motivos. A gente entra na complexidade de montar um e-commerce, custo. Então, eles fizeram uma ferramenta que você consegue criar um e-commerce em 3 minutos. Se você baixar o aplicativo, você cria um e-commerce em 3 minutos já integrado com meios de pagamento. Integração nativa com o seu Instagram para fazer as postagens em tempo real e com ticket médio baixíssimo. Que viabiliza. Porque, o microempresário, às vezes não tem ali R$1.000 para pagar uma ferramenta, né? E com base nessa ideia, nasceu o PrepCorp, através de um investimento do Grupo Life, para essas outras iniciativas, onde ele vai suprir a necessidade de atender grandes empresas. Como? Vou dar um exemplo de uma loja física, tá? Imagina que hoje você é dono de uma empresa de óculos, faz óculos. Então você tem várias franquias aí espalhadas pelo Brasil. Aquele vendedor físico ali na loja, ele não tá trabalhando nas redes sociais, porque ele precisa estar ali na loja para vender. Só que aquele cara, ele ganha comissão. Sim. Ele precisa vender mais. Então o PrepCorp nasceu com o intuito de munir esse vendedor com ferramentas que ele também possa vender pelas redes sociais. Então, abaixo de um super administrador, eu consigo compartilhar postagens, compartilhar produtos com esse vendedor para que ele possa trabalhar nas redes sociais dele, direcionando para um site de compras, de uma maneira controlada, né? E não só disponibilizar a ferramenta, mas também dentro de uma comunidade, eu consigo compartilhar informações e práticas de venda. Entendi. Como que eu consigo fazer uma venda melhor, acompanhar metas. E também tem um outro ponto muito interessante, que é a questão do influenciador. Quem de nós já não entrou uma pessoa que a gente admira, enfim, entra na página, vê uma roupa legal, e sabe que aquela pessoa representa uma marca X. É um embaixador de uma marca X. Só que como você vai fazer a compra, vai fazer a compra por onde? Você vai ter que ir lá pro site da marca, né? E aí fica procurando, às vezes não compra porque não achou o produto. E acaba comprando em um outro lugar X, numa loja que você passou aleatoriamente e viu. Aonde que originalizou aquela compra? No influenciador. Sim. Eu sei disso? Eu, marca, sei disso?
Então o Prep Corp, ele possibilita que você, marca, consiga enxergar. Porque eu consigo colocar a conta desse influenciador vinculado a essas postagens. Criar o próprio catálogo do Vinícius. Então, dentro do catálogo do Vinícius, que vai estar integrado com todas as redes sociais, então, dentro do meu aplicativo. Eu faço uma postagem no aplicativo que já joga para o meu e-commerce pessoal, que já é como se fosse um catálogo, já joga para minhas redes sociais, inclusive compartilhando os links, né? Então, o Eliezer foi no influenciador, clicou no link, isso direcionado para poder finalizar a compra. Quero conversar com alguém? É possível a partir... Aí já entra toda uma estrutura, né? Já entra tudo que a gente falou aqui. Exatamente. Não é tão simples, não é só um botão do WhatsApp. É toda uma tecnologia e equipe, porque o influenciador, cara, ele não vai querer muito trabalho ali. Ele vai querer entrar no aplicativo, clicar, postar e vender. Sim. Então eu não posso forçar o cara a ficar... dar horas de treinamento para ele ali. Eu preciso ser prático, ó. O catálogo tá aqui, você vai selecionar o produto, já vai direto para sua rede. Ou a agência, que pode ser que seja responsável pela conta dele. Diferente de um ambiente de uma loja de shopping. Que eu tenho lá 300 vendedores, né? Uma loja espalhada... Eu dou treinamento para essa galera. Sim. Como usar a ferramenta. Dentro desse conceito de comunidade, que é como se fosse um LinkedIn dos empreendedores... Você, como super administrador, consegue dar informações importantíssimas durante uma Black Friday. Cara, o bicho tá pegando ali dentro da comunidade, todos os usuários da ferramenta. Esse produto aqui tá saindo mais na franquia XYZ, então... Exatamente. Dá pra ter essa conversa entre os Exatamente. times. A sua equipe interna consegue saber o rendimento de cada loja. Pô, a minha loja do Shopping Iguatemi tá vendendo mais que a loja do Shopping Morumbi tal produto. Então você consegue gerar esses insights para trabalhar de maneira melhor. Lembra que você falou do pico das informações? Sim. Basicamente você consegue fazer essa mesma medição com os produtos. Bacana. Né? Tanto para uma franquia, quanto para um influenciador, quanto para uma empresa de estética. Cara, eu comercializar um produto estético é diferente de eu vender um micro-ondas. Sim. Então eu não posso só simplesmente chegar lá e tirar uma foto. Preciso gerar aquele conteúdo, usar a rede social ao meu favor. Saber identificar, pô, legal, esse conteúdo estético aqui vai ficar mais bacana se eu postar no TikTok um vídeo curto. Então você vai e gera esse vídeo abaixo do super administrador. E consegue controlar, né? Integrar as redes sociais de uma maneira que eu possa aumentar o volume de vendas. Então o intuito principal da nossa aplicação não é só integrar as redes sociais, é aumentar o número de vendas. Né? Porque às vezes eu tô vendendo com o influenciador, mas não sei. Sim. Pô, tá saindo, o Eliezer viu aquela roupa legal, mas acabou comprando em um outro lugar, mas originalizou lá no influenciador. Por que ele não finalizou lá? É porque a empresa não tem ferramentas necessárias? Não. É porque falta alguns processos, né, de engajamento ali pra gente poder não só visualizar aquele produto, mas concretizar a venda e entregar números. Porque é com números que a gente consegue direcionar as melhores estratégias, né? A equipe de marketing trabalha melhor, vai saber melhor onde direcionar os produtos. A equipe de vendas vai ter mais tempo, além da venda presencial, dos meios convencionais, telefone, e-mail, vai ter outra ferramenta. Porque, pô, hoje eu não faço. Eu sou vendedor, cara. É impossível você fazer. O telefone ajuda. Muito. Sim. Mas, cara, você ter um catálogo personalizado para compartilhar com o seu cliente, você tornar a experiência dele melhor. Você vai conseguir abrir mais clientes, vender mais, ter maior controle, automatizar tarefas, né? Pô, preciso automatizar aqui esse compartilhamento de catálogo dentro da ferramenta, né? Então, tudo isso você consegue trabalhar de maneira melhor. Massa demais. A gente vai disponibilizar o link aqui na descrição do vídeo, do podcast, para quem quiser conhecer mais sobre a Prep Corp. Eu achei sensacional essa solução, porque assim, que nem tu falou em algum momento aqui do papo, o tempo que o vendedor passa na loja não é 100% vendendo. Não é 100%. É 2-3 horas. Então, como a gente consegue aumentar a eficiência desses vendedores a partir das redes sociais, o catálogo, fazendo essa comunicação entre a rede. Entre a rede. E é o cara que fica mais feliz, né, meu? Porque, pô, o vendedor... Cara, o vendedor, ele não quer só um salário fixo. Senão ele trabalhar de outra coisa. Sim. Ele quer vender. Só que depende só dele vender. É por isso que algumas empresas têm uma rotatividade grande de vendedor. Ou contrata, manda embora. Mas será que o cara tá fazendo o papel dele, que é vender? Exatamente. O papel dele é vender. Só que quem disponibiliza as ferramentas para ele vender sou eu, que sou o empregador dele. Então eu preciso saber que ele tá munido de ferramentas, que tá acompanhando a tendência do mercado. Não adianta eu pegar lá, soltar um telefone na mão do cara, falar, meu, manda aí, compartilha, tira foto e posta no seu Instagram. Não é assim. Preciso profissionalizar o uso.
E é onde algumas empresas erram, né? E aí vê a receita cair, vê o concorrente vender mais, porque às vezes eu não estou analisando os meus processos. Não adianta só ter uma ferramenta top e não saber usar da maneira correta, né? Então é importante isso, né? E aqui não é porque eu faço parte do Grupo eLife, mas é algo que a gente tem na raiz, né? Essa questão mesmo de fazer essa venda consultiva e entender quais são os pontos que eu realmente posso atender meu cliente. Pô, ele precisa de voz, ele precisa de um trabalho de agência, ele precisa de desenvolvimento. Onde que eu posso ajudar? Onde que eu posso entender? Trabalhando com times diferentes em torno do mesmo objetivo. E aí entra o assunto do episódio de hoje, né? Que é o Conversational Commerce. A venda, né? Falar venda, né? A venda. Breno, algo a comentar? A gente já está chegando nos finalmente. Não, cara, enfim, agradecer pelo convite e pela conversa, sempre muito boa. E dizer que eu tenho a impressão de que, sempre que se fala em tendência, eu fico com medo de as pessoas tratarem tendência como modismo. Essa tá tão arraigada numa mudança de comportamento e em estrutura tecnológica que eu me recuso a pensar que ela vai passar de maneira rápida, na verdade. Eu me recuso a pensar que ela vai passar, sinceramente. E acho que, assim, é uma coisa que a gente tem uma contagem regressiva até virar regra de mercado. Total, basicamente. Concordo plenamente. Acho que, então, é isso. A tendência que está muito arraigada em comportamento e em arcabouço tecnológico. Ela vai virar. Vai virar, com certeza. Galera, gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo no primeiro episódio aqui do Thumbcast. A gente pretende trazer vários assuntos, várias tendências, outros convidados especiais. Obrigado, Eliezer. Valeu, Vini, pelo convite. Valeu pela parceria. Para quem quiser conhecer mais sobre o Thumbcast, sobre Abbas Monitor, acessa os links que a gente vai deixar aqui abaixo. E até a próxima. Valeu, pessoal.